Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 5 de dezembro, São Martinho de Dume. Foi ele quem denominou os dias da semana em português como conhecemos. Antes, esses dias eram com nomes de deus pagãos. Ele foi o primeiro a usar os termos eclesiásticos, segunda-feira, terça-feira, sábado. Ele substituiu os termos pagãos por termos cristãos. Fez muitas obras escritas, como escritos canônicos e litúrgicos. Fez também muitas traduções, como dos padres do deserto. Oriundo da Panônia, atual Hungria, dirigiu-se ainda jovem para o Oriente, onde professou vida regular. Estudou grego e outras ciências eclesiásticas, em que muito cedo se distinguiu até ser classificado pelo eminente doutor Santo Isidoro como ilustre na fé e na ciência. Gregório de Tours também o considerou um entre os homens insuperáveis do seu tempo. Para acorrer a tantos males, não tardou Martinho em planejar e colocar em andamento seu vigoroso apostolado. No mosteiro edificado pelo mesmo rei em Dume, ao lado de Braga, assenta o grande apóstolo dos suevos, suas instalações como escola de monarquismo e base de irradiação catequética e missionária. Ilustre por tão preclaras prerrogativas, passa Martinho para a sede de Braga em 569, quando o catolicismo nesta região gozava já de alto esplendor, o que tornou possível o primeiro concílio de Braga em 561, no pontificado de João III. Em 572 foi Martinho a alma do segundo concílio de Braga. Nesta altura, escreveu ele: com a ajuda da graça de Deus, nenhuma dúvida há sobre a unidade e retidão da fé nesta província. São Martinho de Dume não esqueceu da importância e eficácia do apostolado da pena. Deixou assim várias obras sobre as virtudes monásticas, bem como matérias teológicas e canônicas, pelas quais foi depois reputado e celebrado como doutor. Faleceu em 20 de março de 579 e foi sepultado na Catedral de Dume. Mas desde 1606, as suas relíquias estão depositadas na sede de Braga. Compuseram para si em latim o seguinte epitáfio sepulcral, em que mostra a veneração que dedicava ao santo bispo de Tours. Nascido na Polônia, atravessando vastos mares, impelido por sinais divinos para o seio de Galiza, sagrado bispo, nesta tua igreja, ó Martinho confessor. Nela instituiu o culto e a celebração da missa. Tendo-te seguido, ó patrono, eu, o teu servo Martinho, igual em nome que não em mérito, repouso agora aqui na paz de Cristo. Desde o ano de 1985, passou a ser padroeiro principal da Arquidiocese de Braga. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Neste dia também celebramos a história de outro santo, São Sabas. A vida comunitária dos monges era um reflexo da vida dos primeiros cristãos, que tudo deixavam para estar integralmente ao lado de Jesus. Apesar de pouca instrução, tornou-se um sábio na doutrina cristã. Foi monge na solidão e experimentou também a vida comunitária. Sabas nasceu em Mutalasca, vizinho de Cesaré de Capadócia, em 439. Ele enfrentou uma infância difícil. À procura de ajuda por conta de uma disputa por herança entre os familiares, ele buscou um mosteiro. Foi acolhido ainda pequeno, permaneceu com eles e virou monge. Com o passar do tempo, Deus lhe deu a graça de se tornar um grande sábio na espiritualidade e na doutrina cristã. Desde o seu ingresso na vida religiosa, São Sabas passou sua vida entre muitos mosteiros na Palestina. Dentre as vidas que experimentou como monge, passou pela vida monástica comunitária, a vida solitária dos anacoretas, que a propósito foi a que ele mais gostou. O santo ainda partilhou os bens que herdou entre os cristãos mais necessitados e ainda entre os doentes. Se dedicou pela conversão dos seus irmãos de sangue, até que a graça fosse alcançada. Ajudou os cristãos perseguidos na terra natal, praticou a caridade e defendia o direito e a justiça. São Sabas viveu num tempo de perseguição à igreja.
Por isso existia até mesmo um decreto, afirmando que os cristãos deveriam comer a carne de animais oferecidos aos deuses pagãos para serem poupados. Muitos enganavam os guardas e davam carne comum aos familiares, ao invés das sacrificadas. Desse modo, guardavam a vida das famílias do martírio. São Sabas, no entanto, se opôs ao decreto e protestou publicamente. O santo ainda fundou uma grande comunidade de monges solitários no Vale de Cedron, na Palestina. A comunidade chamava-se Grande Laura. O lugar se transformou no mosteiro de São Sabas. Ele tornou-se conhecido por conta de milagres e prodígios alcançados por meio de sua intercessão. São Sabas então passou a ocupar uma posição de liderança entre os cristãos e o clero. Ele era também um grande evangelizador. Suas pregações convertiam muitos pagãos, irritando as autoridades romanas. As perseguições pioraram, mas ele não se deixou intimidar. São Sabas, inclusive, organizou e levou em frente um exército de monges para apoiar o Papa e combater a heresia do monofisismo, que afirmava que Cristo tinha somente a natureza divina, negando sua natureza humana. Morreu em 5 de dezembro de 532 em Israel, aos 93 anos. Que possamos pedir a intercessão deste santo. A frase do santo é de São Martinho. A tristeza, se puderes, não lhe deis entrada no coração. Se não puderes, não a ostentes no rosto. Para conhecer um pouco mais sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia por São Martinho. Deus, inspirador dos pastores da Igreja e luz de todos os povos, que chamastes o Santo Bispo Martinho para ensinar ao vosso povo os mistérios do reino. Concedei-nos que, animados pelo seu exemplo e iluminados pela sua doutrina, cheguemos ao esplendor eterno da vossa glória. Por nosso Senhor. Amém. São Martinho de Dume, rogai por nós. Peçamos também a intercessão de São Sabas. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos por intercessão de São Sabas a graça de uma maior compreensão dos bens espirituais. Desejo cultivar o hábito de tudo em minha vida a vós oferecer, nos pequenos e nos grandes projetos. Que saiba calar-me e ouvir-vos em meu coração. Amém. São Sabas, rogai por nós.